Sábado, em nome de Jesus Cristo, aleluia. Você é muito bem-vindo para que você venha nos acompanhar nessa live, para que você seja abençoado. E hoje nós temos novidade, falaremos a palavra do Senhor em japonês, depois estará meditando em português, amém? Você é muito bem-vindo, que Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua família, em nome de Jesus Cristo. Eu cumprimento o Brasil com bom dia, a paz do Senhor Jesus Cristo, a todos os brasileiros, a toda a nossa família linda, abençoada, a todos nossos amigos e amigos, pastores e pastoras, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, que Deus possa abençoar o nosso Brasilzão, em nome de Jesus, aleluia, glória a Deus. Cumprimento o Japão com boa noite, a paz do Senhor Jesus Cristo, Kambauá. Deus abençoe a toda a nossa comunidade brasileira estabelecida aqui, a todos os japoneses que nos receberam muito bem aqui, em nome de Jesus. E também a todos os pastores e pastoras, amigos e amigos aqui no Japão, em nome de Jesus, que Deus abençoe a todos vocês. Cumprimento também o meu caro amigo Lazimin, lá em Moçambique, na África. Deus abençoe a sua vida, meu querido, meu amado amigo. Deus abençoe também todo o trabalho que está sendo feito lá com as crianças, os missionários, em nome de Jesus. Que Deus abençoe grandemente as suas vidas aí, meus queridos e meus amados africanos, em nome de Jesus, aleluia, glória a Deus. Eu já quero iniciar fazendo uma oração, para que nós possamos iniciar depois com a pastora Glória. Ela estará lendo o Salmo 107, para que nós possamos receber a introdução do culto dessa noite, em nome de Jesus. Curva sua cabeça, fecha seus olhos. Pai amado, Pai querido, Pai de poder e glória, glorificado, exaltado seja o seu santo e glorioso nome. Meu Deus, é um privilégio nós estarmos aqui na tua casa de oração, aqui na tua igreja, na noiva do Senhor Jesus Cristo, para meditar na palavra, para falar da palavra, para falar do teu reino, Senhor. Aleluia. Que o Espírito Santo possa tocar em nossas vidas, que o Espírito Santo possa revelar a palavra para todos nós, e nós possamos guardar a palavra, viver a palavra, fazer a vontade do Senhor, somente a vontade do Senhor, para nós buscarmos a nossa salvação. Aleluia. Todo nome, toda honra, toda glória seja somente para o Senhor. Em nome de Jesus eu te peço e já te agradeço. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Glória a Deus. Vamos iniciar em nome de Jesus com o Salmo 107. Pega a sua Bíblia, seu iPad, seu celular, abre lá no aplicativo e vamos acompanhar com a pastora Glória o Salmo 107 para a introdução do culto dessa noite. Em nome de Jesus. Amém, meus amados. Glória a Deus. Todos vocês estão muito bem-vindos. Deus abençoe a todos vocês, viu? Amém, glória a Deus. Eu cumprimento a amada igreja com a paz do Senhor Jesus, amém? Amém. Boa noite, a paz do Senhor Jesus aos nossos irmãos aqui do Japão. Bom dia e a paz do Senhor Jesus aos nossos irmãos do Brasil. Boa tarde e a paz do Senhor Jesus aos nossos irmãos em Moçambique. Amém, glória a Deus. Irmãos, eu os convido a abrir então o Salmo 107 em nome de Jesus. Glória a Deus. Irmãos, aqui em Salmo 107 diz assim: Deus salva de todas as tribulações. Rendei graças ao Senhor, porque Ele é bom, e a sua misericórdia dura para sempre. Digam-no os remidos do Senhor, os que Ele resgatou da mão do inimigo, e congregou de entre as terras do Oriente e do Ocidente, do Norte e do mar. Andaram errantes pelo deserto por ermos caminhos, sem achar cidade em que habitasse. Famintos e sedentos desfalecia neles a alma. Então, na sua angústia, clamaram ao Senhor, e Ele os livrou das suas tribulações. Conduziu-os pelo caminho direito, para que fossem à cidade em que habitasse. Rendam graças ao Senhor por sua bondade e por suas maravilhas para com os filhos dos homens. Pois descedentou a alma ressequiosa e fartou de bens a alma faminta. Os que se assentaram nas trevas e nas sombras da morte, presos em aflição e em ferros, por se terem rebelado contra a palavra de Deus.
e haverem desprezado o conselho do Altíssimo, de modo que lhes abateu com trabalhos o coração, caíram e não houve quem os socorresse. Então, na sua angústia, clamaram ao Senhor, e Ele os livrou das suas tribulações. Tirou-os das trevas e das sombras da morte, e lhes despedaçou as cadeias. Rendam graças ao Senhor por sua bondade e por suas maravilhas para com os filhos dos homens, pois arrombou as portas de bronze e quebrou as trancas de ferro. Os estultos, por causa do seu caminho de transgressão e por causa das suas iniquidades, serão afligidos. A sua alma aborreceu toda sorte de comida, e chegaram às portas da morte. Então, na sua angústia, clamaram ao Senhor, e Ele os livrou das suas tribulações. Enviou-lhes a sua palavra e os sarou, e os livrou do que lhes era mortal. Rendam graças ao Senhor por sua bondade e por suas maravilhas para com os filhos dos homens. Ofereçam sacrifícios de ações de graças e proclamem com júbilo as suas obras. Os que, tomando navios, descem aos mares, os que fazem tráfico na imensidade das águas. Esses veem as obras do Senhor e as suas maravilhas nas profundezas do abismo. Pois Ele falou e fez levantar o vento tempestuoso que elevou as ondas do mar. Subiram até aos céus, desceram até aos abismos. No meio destas angústias desfalecia-lhes a alma. Andaram e cambalearam como ébrios e perderam todo o tino. Então, na sua angústia, clamaram ao Senhor, e Ele os livrou das suas tribulações. Fez cessar a tormenta, e as ondas se acalmaram. Então se alegraram com a bonança, e assim os levou ao desejado porto. Rendam graças ao Senhor por sua bondade e por suas maravilhas para com os filhos dos homens. Exaltem-no também na assembleia do povo, e o glorifiquem no conselho dos anciãos. Ele converteu rios em desertos, em mananciais em terra seca, terra frutífera em deserto salgado, por causa da maldade dos seus habitantes. Converteu o deserto em lençóis de água, e a terra seca em mananciais. Estabeleceu aí os famintos, os quais edificaram uma cidade em que habitassem. Semearam campos e plantaram vinhas e tiveram fartas colheitas. Ele os abençoou, de sorte que se multiplicaram muito, e o gado deles não diminuiu. Mas tornaram a reduzir-se e foram humilhados pela opressão, pela adversidade e pelo sofrimento. Lança ele o desprezo sobre os príncipes e os faz andar errantes, onde não há caminho. Mas levanta da opressão o necessitado para o alto retiro. Eles prosperam famílias como rebanhos. Os retos veem isso e se alegram, mas o ímpio por toda parte fecha a boca. Quem é sábio, atente para essas coisas e considere as misericórdias do Senhor. Amém? Glória a Deus. Amém, aleluia. Que Deus abençoe a pastora Glória, em nome de Jesus. Irmãos, o versículo 19, que vem repetindo: então na sua angústia clamaram ao Senhor, e Ele os livrou das suas tribulações. Amém? Vamos clamar ao Senhor que Ele nos livra da tribulação em nossas vidas, em nome de Jesus. Vamos para a palavra do Senhor dessa noite. Lucas capítulo 5, desde o versículo 1 até o versículo 11. Lucas capítulo 5, a partir do versículo 1 ao versículo 11, em nome do Senhor Jesus Cristo.
Aleluia, glória a Deus. Você que vai nos acompanhar, nós vamos primeiro ouvir em japonês esse texto e depois eu estarei meditando em português, amém? Glória a Deus. Então já vou mudar aqui para o japonês, para que nós possamos meditar todos juntos com o japonês. Aleluia. Aqui está tudo escrito em japonês, então ele vai falar e nós vamos esperar terminar até o versículo 11 e depois estarei meditando em português, em nome de Jesus. Pode soltar. 第5章1節から11節。イエスがゲネサレト湖畔に立っておられると、神の言葉を聞こうとして群衆がその周りに押し寄せてきた。イエスは2艘の船が岸にあるのをご覧になった。漁師たちは船から上がって網を洗っていた。そこでイエスはそのうちの1艘であるシモンの持ち船に乗り、岸から少し漕ぎ出すようにお頼みになった。そして腰を下ろして船から群衆に教え始められた。話し終わった時、シモンに沖に漕ぎ出して網を下ろし漁をしなさいと言われた。シモンは、先生、私たちは夜通し苦労しましたが何も取れませんでした。しかしお言葉ですから網を下ろしてみましょうと答えた。そして漁師たちがその通りにすると、おびただしい魚がかかり網が破れそうになった。そこでもう一艘の船にいる仲間に合図して来て手を貸してくれるように頼んだ。彼らは来て2艘の船を魚でいっぱいにしたので、船は沈みそうになった。これを見たシモン・ペトロはイエスの足元にひれ伏して、主よ、私から離れてください。私は罪深いものなのですと言った。取れた魚にシモンも一緒にいた者も皆驚いたからである。シモンの仲間ゼベダイの子のヤコブもヨハネも同様だった。するとイエスはシモンに言われた。恐れることはない。今からのち、あなたは人間を取る漁師になる。そこで彼らは船を陸に引き上げ、すべてを捨てteイエスに従った。Amém? Glória a Deus. Até aqui, irmãos, foi falado em japonês e eu vou estar meditando na palavra do Senhor agora em português, em nome de Jesus Cristo, que a palavra do Senhor diz. Deixa eu aumentar aqui o nosso som, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Glorificado e exaltado o nome do Senhor. Nós vamos mudar aqui. Prontinho. Glória a Deus. Então a palavra do Senhor diz: a pesca maravilhosa. Aconteceu que ao apertá-lo a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré. Aleluia. E viu 2 barcos juntos à praia do lago, mas os pescadores, havendo desembarcado, lavavam as redes. Entrando em um dos barcos, que era de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia, e assentando-se ensinava do barco as multidões. Quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te ao lago e lançai as vossas redes para pescar. Respondeu-lhe Simão: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sobre a tua palavra lançarei as redes. Aleluia. Até aqui vamos meditar até o versículo 1 ao versículo 5, que a palavra do Senhor vem de encontro ao nosso coração, e hoje o nosso tema é o pescador Jesus. Glória a Deus. A pesca maravilhosa, como todos nós já vimos, já ouvimos essa pregação, aleluia, a respeito da pesca maravilhosa.
O que é a pesca maravilhosa? O que quer dizer a respeito da pesca que Jesus veio nos trazer, que Jesus veio nos mostrar? Primeiro, a pesca é algo que você vai apanhar, que são peixes. E os peixes foram criados por Deus. Os peixes tem no mar, tem no rio, para que tenha alimento para todos nós, e está de graça para todos nós. Aleluia! Então, através da pesca maravilhosa, como fala aqui em Lucas capítulo 5, então a multidão, o qual estava apertando a ele, a Jesus Cristo, a multidão o seguia porque queriam ver os milagres, queriam aprender os ensinamentos de Jesus. E essa multidão que estava ali perante Jesus, estava perto do lago de Genezaré. E essa multidão estando ali, aonde nesse lago poderia pescar, nesse lago teria peixes, nesse lago trazia o sustento naquela época para todas as pessoas, inclusive para Jesus também. E esse lago que veio Jesus ensinar, e naquele momento que ele estava ensinando, estava encostando alguns barcos que já estavam pescando a noite inteira, e encostando esses alguns barcos. Jesus, como é onisciente, onipresente e onipotente, ele já sentiu que aqueles pescadores não tinham pescado absolutamente nada. Mas Jesus, como veio com uma missão aqui na terra, para que pudesse chamar alguns homens, para que ele pudesse ensinar, que seriam os 12 apóstolos, aleluia. Mas ele queria pegar pessoas simples, pessoas que estavam lutando para que pudesse pagar suas dívidas, lutando para que pudesse estar mexendo com a natureza, aleluia. Isso é uma revelação tremenda até para nós mesmos. Por quê? Eles viviam daquilo que Deus tinha criado, eles viviam daquilo que Deus tinha entregado aos homens, que são os peixes que ele criou, e estava no mar, no rio. Esse lago aqui tinha peixe. Então aqueles homens que iam ser escolhidos, aleluia, porque Jesus queria pessoas que estavam ligadas com as coisas da natureza, ligado com as coisas que Deus o criou. E a princípio ele já estava ali ensinando, e a noite inteira esses homens pescando e não conseguiram absolutamente nada, aleluia. Quando Jesus vê esses dois barcos juntos à praia do lago, mas os pescadores, havendo desembarcado, lavavam as suas redes. Eles não pescaram a noite inteira. Então o que eles faziam? Depois que não pescavam, chegava pela manhã, por exemplo, eles iam lavar suas redes para poder pescar no outro dia. Era essa o que mantinham eles na época, a pesca, aleluia, glória a Deus. Você, por exemplo, você gosta de pescar? Você já pescou? Você já foi a um rio? Você já foi ao mar pescar? É maravilhoso, nós gostamos, nós participamos. Inclusive até hoje fomos pescar, só que não pegamos absolutamente nada. Aleluia. Fomos num rio que o rio abaixou, no inverno ele abaixa, mas no verão ele enche. Então nós não conseguimos pescar, mas é maravilhoso pescar. Aleluia. E a palavra do Senhor, que ele estava encostado esse barco, entrando ele em um dos barcos, Jesus entrou num dos barcos. Veja bem, qual que era o propósito de Jesus? O propósito de Jesus não era só ensinar aquelas pessoas que ele estava ensinando, aquela multidão, porque a multidão o apertava. Então ele tinha que estar em algum local que ele pudesse transmitir mais tranquilidade. Porque imagina todas as pessoas falando: ah, cura-me,
cura, coloca as tuas mãos sobre meu filho, por favor, manda com uma palavra, faz isso, faz aquilo. E Jesus, quando encosta esses barcos, ele entra num dos barcos, para que ele pudesse ficar mais tranquilo, pudesse ensinar a palavra do Senhor. Aleluia. Então tudo estava ligado com o propósito de Jesus para os seus 12 apóstolos, vamos falar assim, ou então para aquelas pessoas que estavam assistindo, estavam ouvindo ele, que estavam participando. Então existia ali algo, um propósito de Jesus, para que aquelas pessoas pudessem entender com mais simplicidade, com mais tranquilidade, assim como a palavra é simples para todos nós, e podemos aprender, e podemos guardar ela, e podemos viver dela, e podemos nos alimentar dela. Então, tudo que Jesus estava explicando ali era simples, e tanto simples que eram aqueles que chegaram com aqueles barcos, com aquelas redes, e ficaram ali junto. Jesus não perdeu tempo. Jesus já entrou num dos barcos. Aleluia. É claro, pediu autorização e disse assim a palavra do Senhor. Versículo 3: entrando em um dos barcos, que era de Simão, que era o Pedro, pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia, e assentando-se ensinava no barco as multidões. Aqueles homens que eram donos dos barcos, eles estavam cansadíssimos, a noite inteira pescando, sem dormir, trabalhando, e não pegavam absolutamente nada. E ali Jesus de repente pede para entrar dentro do barco, pede para se afastar um pouquinho, para ele poder ensinar. Eles ficaram meio chateados com isso, mas estavam ali e deixaram Jesus entrar no barco. Mas só que eles não conheciam a Jesus, eles não sabiam quem era Jesus. Aleluia. Assim como você também, provavelmente, ainda não conhece Jesus. Você já ouviu falar, ele já chegou até você, ele já mostrou para você o caminho. Talvez você ainda não o conhece. E aqueles homens que ele entrou no barco também eles não conheciam Jesus. Ele só pediu, eles achavam que ele era um professor que estava ensinando ali na beira da praia, uma pessoa comum, ensinando na beira da praia, que pediu para subir no barco para poder ensinar aquela multidão. Eles deixaram, foram gentis, mas ninguém conhecia Jesus. Mas ali existia um propósito, ali existia algo que ia acontecer, aleluia, que eles não esperavam. Ia acontecer um milagre, porque tem muita gente que só vem a conhecer a Jesus, vem buscar a Jesus depois que recebe o milagre, não é assim? Muitos até colocam Jesus à prova. Se o Senhor me der tal coisa, se o Senhor fizer tal coisa para mim, eu prometo que eu vou me converter, que eu vou para a igreja, que eu vou fazer a vontade do Senhor, que eu vou andar com o Senhor. Não é assim? E ali estavam todos eles, com certeza, até pecadores. E o propósito de Jesus era o que? Arrebanhar esses discípulos, arrebanhar as pessoas trabalhadoras, as pessoas simples, mas que trabalham. O que ele pensou? Que Jesus fez com esses discípulos? Trabalharam a noite inteira. Então ele pensou, esses homens trabalharam a noite inteira, são homens de bem, são homens que lutam, são homens que vão para frente, são homens que querem vencer na vida. Então eu preciso me apresentar para eles. E como eu preciso de um grupo de 12 apóstolos, eu vou começar com esses homens. Mas como que eu vou chegar até eles? Como que eu vou fazer com que eles possam entender qual o propósito? Jesus faz algo que tocou plenamente nele, porque Jesus já sabia o problema de um deles, que era o Simão, Pedro.
que estava com uma dívida muito grande e precisava pescar o peixe para pagar essa dívida para os romanos que estavam cobrando ele. Então, muitas vezes também você tem uma dívida e você não consegue pagar, e você busca em Deus, busca em oração, busca para que o Senhor possa fazer um milagre na sua vida, e Ele faz, né? E Ele faz uma cura, uma libertação, uma transformação de vida para o seu casamento, para o seu filho, para a sua filha. Quer dizer, está adoentada, está com problema no casamento, está com problema na escola, na faculdade, está com problema no serviço, não abre as portas. Então nós temos que conhecer Jesus, ouvir falar, todos nós já ouvimos falar, o mundo inteiro ouviu falar. Agora conhecer é se aproximar dele. Conhecer Jesus é se aproximar dele. E aqui no caso, Jesus se aproximou dos pescadores, aleluia, porque estava em terra. Mas agora, como ele está sentado à direita do Pai Todo-Poderoso e nos comprou pelo sangue dele, nos libertou do pecado e pela graça nós somos salvos. Então, se ele está conosco, está sentado à direita do Pai, mas o Espírito Santo está conosco aqui para falar a verdade, para falar do caminho, a verdade e a vida, que é Ele. Então nós estamos selados pelo Espírito Santo aqui na terra, aleluia, glória a Deus. E aí, irmãos, continuando, quando acabou de falar, quando ele acabou de ensinar do barco que ele entrou, olha o que ele faz. Quando acabou de falar, disse a Simão, o Pedro: faze-te ao largo, quer dizer, vai até o lago, faze-te ao lago e lança as vossas redes para pescar. Ei, a noite inteira, descansado já, ali fatigado, querendo ir embora para casa, para tomar um banho, dormir, descansar. Jesus vira para Simão Pedro, que era o dono do barco: vai até o lago e lança sua rede. Ele pensou: ué, mas por quê? Como assim? Vou lançar minha rede. Mas como era necessário que ele pescasse peixe para poder pagar sua dívida, o que aconteceu? Respondeu Simão: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sobre a tua palavra lançarei as redes. Pedro não conhecia Jesus, presta atenção. Pedro não conhecia Jesus. Ele chamou de mestre, por quê? Ele pensava que era um professor. Era um professor que estava ensinando ali na beira da praia, na beira do lago, aleluia. Mas ele falou, como ele era normal, a pessoa que ensinava e chamava de mestre, então ele fala aqui: respondeu Simão: mestre, havendo trabalhado a noite inteira, nada apanhamos, mas sobre a tua palavra lançarei as redes. E Pedro inocentemente falou tudo certo, sobre a tua palavra. Ele nem conhecia a palavra, ele nem sabia que era a palavra. E a mesma coisa você e eu, mas só que nós conhecemos a palavra. Nós sabemos que tem palavra, nós sabemos que precisamos ler a palavra, nós sabemos que temos que buscar a palavra, nós sabemos que temos que meditar na palavra. Hoje nós sabemos, você sabe, o mundo inteiro sabe. E muitos perseguem, muitos não querem, muitos têm, tá cansado, muitos não. E Pedro aqui falou assim: mas sobre a tua palavra lançarei as redes. De tanto precisão que Pedro precisava pegar peixe para pagar sua dívida, então ele falou assim: sobre a tua palavra eu vou lançar. Pedro inocentemente estava concordando com o Filho de Deus, mas não porque ele achava que ia pegar peixe, não, ele imaginava: sobre a tua palavra eu vou lançar, não tem problema, eu sou um pescador, sobre a tua palavra eu vou lançar. Foi aí que aconteceu o milagre. É a obediência.
É a respeito da obediência. É a respeito de você não perder a oportunidade. Sabe o que é? É você não perder a oportunidade, não julgar o teu irmão. É você, quando a gente achamos muitas vezes, até pela aparência, julgamos nossos irmãos e achamos que dali não vai sair nada, e às vezes dali vai acontecer algo que nós não esperamos, né? É como um dia após o outro. Hoje aqui no Japão, por exemplo, é à noite. Nós não sabemos o que vai acontecer amanhã cedo. Vamos dormir essa noite, não sabemos o que vai acontecer amanhã cedo. Pode acontecer de tudo. Só que nós oramos que aconteça tudo de bom, né? Não só para nós, mas como para toda a nação, para todas as pessoas, para toda a nossa família. Que aconteça tudo de bom. E Pedro aqui, no momento, aleluia, falando dessa forma com o Filho de Deus, mas sem saber que era o Filho de Deus, versículo 6, isto fazendo, apanharam grande quantidade de peixes, e rompiam-lhes as redes. E aí, irmão, quando você pede algo para Jesus, e Jesus vem e faz para você, você recebe um milagre, uma cura, uma porta aberta, você recebe uma restauração no seu casamento, você recebe uma cesta básica que você estava precisando, você recebe um dinheiro que você estava esperando faz tempo, e aí de repente o dinheiro vem, que é a coisa melhor em nossas vidas acontece, que você está esperando um dinheiro e o dinheiro vem, né? Não é verdade? Você pagar suas dívidas, você não sabe nem de onde vem. Você precisa daquele dinheiro, mas você não sabe de onde vem. De repente ele vem. Você não esperava e vem. Aleluia. E aí você faz o quê? Agradece a Deus, começa a andar nos caminhos, começa a entender que existe mesmo esse Deus, que existe o milagre, que Jesus é o mesmo de ontem, o mesmo de hoje vai ser o mesmo de sempre, que realmente existe milagre, que realmente... Ou você fala assim, não, aconteceu porque tinha que acontecer. Quer dizer, na hora que nós estamos no apuro, na hora que nós estamos ali no fio da espada, nós clamamos, não clamamos? Oh meu Deus, me ajuda. Oh meu Deus, faz tal coisa. Oh meu Deus, porque eu? Não é assim? Murmuramos, clamamos. Não tem um ser humano que não fala, oh meu Deus. Quando tem um terremoto, uma enchente, quando tem umas coisas que vêm acontecendo, uma doença, principalmente no nosso ente querido, ou em nós mesmos, oh meu Deus, para quê? Me ajuda, não é assim? Todos nós temos essa fraqueza, por isso que nós somos fracos e pecadores, e precisamos da misericórdia de Deus, aleluia. E aqui quando eles receberam, encheu os barcos, que quase a ponto de quase irem a pique. Quando Jesus dá, quando o milagre vem que é para suprir mesmo, e até sobrar, aleluia. É dessa forma que Deus faz, é dessa forma que Deus quer fazer na sua vida, quer fazer na sua família, mas às vezes nós não entendemos ainda. Por isso que nós estamos no Japão aqui, para mostrar para esse povo que existe um Deus que pode transformar, e não os deuses que eles têm aqui, que são as imagens, uma série de coisas. Então, existe um Deus único, é esse Deus que faz milagre, é esse Deus que no momento que aqui o Pedro, Simão, precisava pagar suas dívidas, precisava pegar o peixe, ou então para se alimentar a sua família, ele pegou. E não só ele, agora tem um detalhe, ele pegou, mas não ficou só para ele não foi egoísta, ele dividiu com os seus companheiros, que também pescaram a noite inteira e não pegaram nada. Esse é o detalhe, quando você recebe uma bolada, e você quer reter só para você,
Sabe Ananias e Safira? Você sabe essa passagem de Atos dos Apóstolos, Ananias e Safira, que venderam um terreno? Naquela época eles vendiam o que tinha, as propriedades, e entregavam no pé dos apóstolos, aleluia, para que pudesse dividir entre eles todos. A igreja primitiva fazia isto, e eles venderam e reteram uma parte, e depois foram lá e mentiram para Pedro. Pedro determinou a morte deles. Então, quando nós recebemos um milagre, nós devemos pensar no próximo, aquele que ainda não recebeu, aquele que está passando necessidade, está passando fome, a viúva que precisa da visita, o preso que precisa de visita, aleluia, o asilo que precisa de visita, o irmão, a família que precisa de ajuda. Ou nós recebemos, aí nós já vamos comprar carrão, comprar ouro, anelzão, comprar corrente de ouro, comprar uma série de coisas só para esnobar. Isso tudo é vaidade. E olha o que eles fizeram aqui, depois que eles pegaram todos esses peixes, que foi quase a pico. Vendo isso, Simão Pedro prostou-se aos pés de Jesus. Aí sim ele começou a conhecer Jesus. Quando Simão viu aquele monte de peixe, aí ele se prostrou aos pés de Jesus. Por quê? O momento que Jesus estava ensinando aquele povo de dentro do barco de Pedro, ele estava falando da palavra para aquele povo nas margens desse lago. Ele estava falando da palavra e Pedro estava ouvindo, assim como o André, seu irmão, estava ouvindo a palavra. E nesse momento ele conheceu Jesus pelo milagre dos peixes. Aleluia. Ele prostrou aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, retira-te de mim, porque sou pecador. Ele reconheceu. Ele precisava tanto daqueles peixes. E você também às vezes precisa tanto do milagre, precisa tanto de uma mudança, de uma transformação. Você precisa tanto de uma restauração do seu casamento. Você precisa tanto de uma cura. Ou então seu ente querido precisa de uma cura. Seu parente, seus filhos. Aleluia. É só se prostrar aos pés de Jesus. Olha só. Vendo Simão, prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, retira-te de mim, porque sou pecador. Ele reconheceu que ele é pecador. Ele tinha pecado. Aleluia. Versículo 9. Olha o que Jesus faz. Pois à vista da pesca que fizeram, o admiração. Não, peraí. Pois à vista da pesca que fizeram, a admiração se apoderou dele e de todos os seus companheiros, bem como a de Tiago e João, filho de Zebedeu, que eram seus sócios. Até os sócios. Aleluia. Então depois que eles viram tudo aquilo ali, aquela fartura de peixe, eles admiraram-se. Quer dizer, todos viram o milagre ali naquele momento, naquele instante. Todos ali viram aquele milagre que aconteceu. E Pedro repartiu com todos os seus sócios, todas aquelas pessoas que estavam junto com ele. E Jesus disse, e assim como ele disse para nós, Jesus disse a Simão: não temas. Por quê? Simão confessou para ele: afasta de mim que eu sou pecador. Jesus falou assim: não temas. Por quê? Tinha um propósito na vida de Pedro. Tanto é que ele foi o cabeça da igreja. Aleluia. Tinha um propósito tinha um propósito com Pedro.
ele fala: não temas, doravante serás pescador de homens. Eu acho que naquele momento Pedro não entendeu nada, mas ele falou assim: não temas, doravante será pescadores de homens. É o que nós precisamos fazer. Precisamos pescar os homens, os seres humanos. Aonde nós somos enviados, aonde nós formos, temos que ser pescadores de homens. Você que é crente, você que é pastor, você que é missionário, você que está fazendo a obra do Senhor, Deus chamou, Deus abençoou, aleluia. Ele está esperando você tomar a frente e receber a autoridade para você ser pescadores de homens. É o que está precisando em todas as nações, aleluia. Disse Jesus a Simão: não temas, doravante será pescador de homens. E arrastando eles o barco sobre a praia, deixando tudo o que seguiram. Deixando tudo, o seguiram. Aleluia. Depois do milagre daquele, irmão, depois de tudo que Jesus fez, o negócio é seguir ele. Ele já fez algum milagre na sua vida? Ele já fez algo na sua vida que você até falou assim: ah, isso aí é normal, é comum. Na minha vida ele fez milagre, na minha família também. Então eu sigo ele até hoje e vou continuar seguindo até o final da minha vida, e assim minha família também. Irmão, creia no Senhor Jesus Cristo, será salvo tu e tua casa. Creia que Ele pode fazer um milagre na sua vida. Creia que Ele vai fazer um milagre na sua vida. Se você ainda não recebeu, se você ainda não entendeu o que Jesus pode fazer na sua vida, veja o que Ele fez na vida de Pedro. Ele é assim. Ele nos surpreende em momentos que você menos espera. Quando você entra na intimidade com Ele, você entra na intimidade da palavra dEle, quando você começa a andar com Ele, quando você começa a buscar o amor de Deus, no Pai, no Espírito Santo e em Jesus, Ele faz um milagre na sua vida. Tudo que você pedir, Ele vai conceder. Aleluia, glória a Deus. Eu quero que você fique com essa palavra, guarde no teu coração, glória a Deus, e busque conhecer esse Jesus, se aproximar dele, amá-lo, guardar a palavra dele, é o que ele mais quer de todos nós, em nome de Jesus. Vamos abrir lá em Mateus 4, versículo 19 a 22, tem lá também uma palavra do Senhor. Mateus 4, versículo 19 e 22. Aleluia. Diz assim: a vocação de discípulos. A vocação de discípulos. Não é a vocação dos discípulos, não. Vocação de discípulo. Você é discípulo de Jesus? Então você tem uma vocação. Aleluia. Se você é discípulo de Jesus, você tem a vocação. Se você não recebeu ainda, você vai receber a revelação do Espírito Santo que está com você. Ah, mas o que eu tenho que fazer? O que eu tenho que fazer? Espera, aleluia. É amor, fé, esperança, perseverança e obediência. 5 palavrinhas. Espera no Senhor que vai acontecer. Aleluia. Mateus 4, versículo, diz assim a palavra do Senhor, que nós vamos ler esse versículo de 19 a 22. E disse-lhes: vinde após mim, e eu os farei pescadores de homens. Então eles deixaram imediatamente as redes e o seguiram. Passando adiante, viu outros 2 irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, que estavam no barco em companhia de seu pai,
consertando as redes, e chamou-os. Então eles, no mesmo instante, deixando o barco e seu pai, o seguiram. Amém? Você quer seguir Jesus? Você quer ter uma vida após essa eternidade, entrar no reino de Deus? Creia no Senhor Jesus. Faça como os discípulos. Você é discípulo. Vocação de discípulo, não é vocação dos discípulos, não, que já passou, não. É vocação de discípulo agora. Você quer ser discípulo de Jesus? Medite na palavra do Senhor. Vamos lá para o versículo Marcos, capítulo 1. Marcos, capítulo 1. Aleluia. Vamos ler lá também. Marcos, capítulo 1, versículos 16 a 20. A vocação de discípulos, novamente. Aleluia. Caminhando junto ao mar da Galileia, viu os irmãos Simão e André, que lançavam a rede ao mar, porque eram pescadores. Aleluia. Disse-lhes Jesus: vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Então eles deixaram imediatamente as redes e o seguiram. Pouco mais adiante, viu Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, que estavam no barco consertando as redes. E logo o chamou, deixando eles no barco o seu pai Zebedeu com os empregados, e seguiram após Jesus. Amém? A vocação de discípulo é essa, irmão. É seguir a Jesus. É seguir a Jesus. Nós estamos falando só de Novo Testamento. Vamos para o Velho Testamento, lá em Daniel capítulo 12. Daniel capítulo 12, versículo 13. Daniel capítulo 12, versículo 13. Acha aí Daniel capítulo 12, versículo 13. É o último capítulo dele, né? 12. É o último capítulo de Daniel. Daniel capítulo 12. Capítulo 11. Daniel capítulo 11, versículo 13. Versículo 13, Daniel capítulo 11, versículo 13. Espera um pouquinho. Daniel capítulo 12. Daniel capítulo 11, só vem até o capítulo 11. Deixa eu ver uma coisa aqui. Ah, tá. Capítulo 12, perdão. Daniel capítulo 12, vai até o capítulo 12, versículo 13. O tempo do fim. Aleluia. Versículo 13. Tu, porém, segue o teu caminho até ao fim, pois descansarás, e ao fim dos dias te levantarás para receber a tua herança. Glória a Deus. Aleluia. Aqui em Daniel ele já diz: tu, porém, segue o teu caminho até o fim. Qual o caminho? Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Então segue ele até o fim. Glória a Deus. Pois descansarás, e ao fim dos dias te levantarás para receber a tua herança. Segue a Jesus, irmão. Daniel já falava aqui no tempo do fim. E se você lê Daniel e lê Apocalipse, é quase a mesma coisa. Isso que ele transmite para nós. E é assim que Jesus quer falar conosco, e ele tem um amor tão grande por nós,
que Ele entregou a sua vida pelo um amor incondicional. O amor dele é tão grande por nós, que Ele, pela sua misericórdia, Ele te perdoa, da mesma forma que Ele perdoou a mulher que foi pega em adultério, perdão. E assim muitos que podem estar pecando, é que nem o ladrão da cruz, que se arrependeu naquele momento e falou para ele: não se esqueça de mim quando o Senhor entrar no teu paraíso. Ainda hoje estará comigo. Então ele espera que você se arrependa do fundo do teu coração. E com certeza, meu irmão, você vai se tornar uma nova criatura, uma outra pessoa, feliz, apaixonada por Jesus, apaixonada pela obra, pela igreja, por Deus. Você vai ser transformado, você vai ser lavado e remido no sangue do Cordeiro. Faça isso como Pedro, faça isso como esses apóstolos que foram chamados para andar com Jesus. Hoje Ele quer todos os seus discípulos, hoje Ele quer que todos nós sejamos testemunha dEle em todas as nações, para cumprir o ID dEle. Aleluia! Que Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua família, Deus abençoe os seus caminhos, e que você possa abrir seu coração e sua mente para esse Deus maravilhoso, para esse Jesus maravilhoso, em nome de Jesus. Vamos orar e agradecer ao Senhor por essa palavra, por esse culto. Pai querido, Pai de poder e glória, Pai de maravilha, aleluia. Te agradecemos, meu Deus, por mais essa oportunidade de estar pregando a Tua palavra, por mais essa revelação do Espírito Santo da palavra para todos nós, para essas vidas que estão nos assistindo também, aquelas que vão assistir, que eles possam ser tocados pelo poder do Senhor, possam ser tocados, meu Deus, em suas vidas, em suas famílias, para que sejam testemunho do Senhor Jesus Cristo em todas as nações, aleluia, que eles possam realmente, Pai, ser verdadeiros homens de Deus, para que possam entrar no reino do Senhor, que todos possam se confessar, toda língua possa confessar, todo joelho possa se prostrar perante a Tua palavra, perante o Senhor, e saber que o Senhor é Deus, o Senhor é Pai, o Senhor é o Todo-Poderoso. Pelas Tuas misericórdias nós fomos salvos, Pai, pela graça do Senhor, aleluia, pela entrega do Senhor na cruz, meu Deus, que derramou o Teu sangue carmesim, e por ali, Senhor, meu Deus, nós fomos salvos pela graça, em nome de Jesus Cristo. Podemos entrar no Santo dos Santos. Que o Senhor continue conosco, continue com Teus filhos, abençoando, protegendo, guardando, Senhor, abençoando e curando vidas, meu Pai, pelo poder do Senhor, Pai, porque é o Senhor que faz milagre, é o Senhor que abre os olhos do cego, é o Senhor que levanta o paralítico, é o Senhor que ressuscita o morto, é o Senhor que limpa o leproso, é o Senhor que abre os olhos, meu Pai, dos cegos, Senhor. Então abre, meu Pai, os olhos dessas nações, abre os olhos desses homens, abre os olhos das Suas criaturas aqui na terra, Senhor, para que eles possam receber o Senhor como o único suficiente Salvador de suas vidas, confessando ao Senhor, Pai, e fazendo a vontade do Senhor, e o nome do Senhor venha a ser glorificado e exaltado para sempre, Pai. Entregamos essas vidas nas Tuas mãos, entregando a cada vida nas Tuas mãos, Pai, entregando Teus filhos, meu Pai, nas Tuas mãos, Senhor. Meu Deus, aqueles que estão sofrendo, aqueles que estão passando necessidade, aqueles que estão passando, meu Pai, pelo leito do hospital, Senhor, aqueles que estão passando por uma doença que não queria passar, cura o câncer, meu Pai, cura o câncer dessa mulher, toca com o Teu poder sobre essa mulher, ela seja curada pelo poder do Senhor, Pai. Meu Deus, em nome de Jesus Cristo, alcança ela, toca com o Teu poder, meu Deus, e tira, meu Pai, e deixa ela levantar, Senhor, levanta ela desse leito, desse hospital, Senhor, sem sequela nenhuma, abençoando e protegendo e guardando a sua família inteira, em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai. Nós entregamos nas Tuas mãos, entregamos essa mulher nas Tuas mãos, entregamos, meu Pai, essas vidas nas Tuas mãos, Senhor, para a honra e glória do Teu santo nome, porque o Senhor é um Deus que faz milagre, o Senhor é um Deus que cura, que liberta, que transforma, que restaura. Então toca com o Teu poder, Pai, não só nela, mas como qualquer pessoa, Pai, que esteja, Pai, passando por essa necessidade, passando por essa doença, que esteja curado pelo poder do Senhor, porque nós já repreendemos esse mal, repreendemos essa doença,
repreendemos o Satanás, repreendemos essa família, repreendemos, meu Deus, em nome de Jesus Cristo, nesse casamento, repreendemos, meu Pai, nesse garoto, Pai, que está usando drogas, que ele seja liberto pelo poder do Senhor agora. Alcance, estende suas mãos, meu Pai, para essa criança, meu Pai, para esse jovem que está na prostituição, que está no crime, meu Deus, em nome de Jesus Cristo, Pai, coloca as tuas mãos sobre ele, que ele possa abrir o coração para o Senhor, que ele possa se converter e fazer a vontade do Senhor, em nome do Senhor Jesus Cristo. Toca com o teu poder sobre essas vidas, sobre essas nações, em nome de Jesus, meu Deus, e todos possam reconhecer o Senhor como o único suficiente Salvador de suas vidas, abrindo o coração, entregando suas vidas ao Senhor. Abençoe, meu Pai, os teus filhos que estão nos assistindo, aqueles que vão nos assistir, abençoe suas vidas, suas famílias, em nome de Jesus. Eu entrego tudo nas tuas mãos e já te agradeço, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Estende suas mãos que eu já vou ministrar a bênção apostólica, em nome de Jesus Cristo. Fecha teus olhos, curva sua cabeça. A graça do Senhor Jesus Cristo, Rei da Glória, o amor de Deus, o Deus Todo-Poderoso, o Altíssimo, nosso Papai, e a comunhão do Senhor Espírito Santo, que esteja com todo vós e com a sua família. Toda a igreja diz amém. Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua família. Até amanhã às 10h30 da manhã, em nome de Jesus Cristo, com a live poderosa, a palavra poderosa para a sua vida e para a sua família. Você é nosso convidado especial. Um beijo no coração, tchau.